É, Boa tarde, gente. Oi, Boa Helena. tarde. Boa Oi. E tarde. aí, Boa tarde. eu vi Boa as tarde. carinhas, quem tá aqui, gente? Uma Alguns, turmona, uma turmona. uma turma. Ei, Arnaldo, ó, Sandra. Tudo bem? Eu estava sem ouvir vocês, aí agora eu consigo ouvir. Que bom. Boa tarde, pessoal. Boa Tarde. Boa tarde. tarde. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde. Eu estou sem som. Quer começar, Michele? Podemos? Vamos lá. O pessoal vai acabando de chegar, né? Vai entrando aí nos próximos minutinhos. Mas eu já falei aqui, mas não estavam ainda muitos dentro do nosso ambiente aqui de encontro. Então, eu queria começar desejando um ano novo de muita saúde, de muitas realizações, de muitas conexões para todos nós. Que a gente possa construir juntos esses espaços de troca, de saberes, né, compartilhados ao longo desse ano em prol da nossa longevidade. Então, estou muito feliz da gente poder iniciar oficialmente os trabalhos aqui de 2025, receber vocês na sala de estar, que já virou tradição da rede, né? O nosso momento de trocas, sempre com convidados estrelados, né? Pessoas que fizeram a nossa formação estar, que vem contar um pouco do seu saber e também trocar com os demais a respeito dos temas, dos diversos temas que a gente vem trabalhando, temas diferentes a cada encontro. Vale destacar, gente, que nós temos também convidado pessoas que não fizeram a nossa formação, mas que querem saber mais sobre essa qualidade do longeviver que estamos buscando, que querem se entrosar, vamos dizer assim, com esse nosso grupo, com essa nossa rede. Então, aqui eu dou as boas-vindas também para que nós tenhamos essa possibilidade de apresentar a Rede Longevidade como uma organização que promove essa educação em longevidade e que aposta, né, na potência desse coletivo, nas nossas articulações em rede, como meio de transformação. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem quiser, ao final, quem está chegando hoje pela primeira vez, e quiser tirar alguma dúvida comigo, saber um pouco mais especialmente sobre a rede, sobre sua trajetória, eu também estarei à disposição. Volto no final para contar para vocês um pouco do que vai ser o nosso ano de 2025, mas sem comprometer muito a nossa programação, vou passar para a nossa querida Paula Chacon, que continua, né, mais uma vez conosco nesse ano, na mediação também desse trabalho aqui da sala de estar. Então, Paula, muito bem-vinda, obrigada mais uma vez, e a palavra é sua. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. É com muita alegria que a gente retoma a nossa sala de estar, né, em 2025, num outro formato, porque, gente, tem tema demais, tem gente boa demais para falar. Então, nós mudamos um pouco o formato da sala de estar, então, a gente vai ter mais de um convidado agora, para a gente poder fazer uma roda de conversa e um bate-papo. Então, a gente agrupou os temas das pessoas e agora vamos trazer mais de uma pessoa para conversar conosco, né? Deixa eu ver se a Aline vai compartilhar ou se vai ser eu. Você compartilha ou eu, Aline? Ah, eu estou com o meu Puder aberto aqui, pode compartilhar, deixar. por favor, que eu estou respondendo no WhatsApp. Tá, compartilho, pronto. Então, peraí, deixa eu só tirar. Então, qual que é a programação da nossa sala hoje? Essa abertura que a Michelle já fez, apresentou um pouco da rede para quem é novo aqui hoje, né? Eu vou apresentar para vocês as pessoas, as nossas convidadas, que são as Star. Depois a gente vai, então, fazer essa roda de conversa, que é esse bate-papo, eu mediando essa conversa. Depois a gente abre para vocês fazerem comentários, fazerem perguntas. E aí a gente fecha essa parte. Michele volta dizendo para nós o que vem por aí esse ano na rede, né?
E a gente faz, então, o encerramento com aquela parte que é muito importante ter vocês conosco, que é da avaliação, que é da foto, que é de notas que vocês vão dar, para a gente estar sempre melhorando a nossa sala. Então, o tema de hoje é ressignificando a velhice, psicologia e autoestima. Quem são as STAR que vão conversar com a gente hoje? A Maria Anália de Souza, que é a Maria Anália, a Silvia e a Valéria. Bom, a Maria Anália, ela é uma psicóloga, pós-graduada em psicologia hospitalar e gerontologia. A Silvia tem 74 anos, é paulistana raiz, agora é pé vermelho em Londrina, palavras da Silvia. Relações públicas atuante e é também professora. Ela foi proprietária de uma livraria e hoje ela é voluntária em associações voltadas em atividades da sociedade civil. E a Valéria tem 66 anos, e a Valéria participa de grupos de apoio para familiares e cuidadores de pessoas com demência. Então, opa, olha eu tirando a surpresa, Michele, eu tirando a surpresa aqui com o slide. Então, nós vamos começar a nossa sala com algumas perguntinhas, em que só para a gente aquecer a nossa conversa. Então, eu queria só que a... Paula, Oi, sou eu. boa tarde. Tarde, tarde. A Silvia, a Valéria e a Maria Anália desse um tchauzinho aí para as pessoas verem quem são vocês, porque a gente não vê todo mundo aqui, né? E aí, meninas, é o seguinte, eu queria começar para a gente conversar. O tema da nossa sala é ressignificando a velhice. Então, eu queria escutar um pouquinho de vocês, se vocês acham que a velhice está sendo ressignificada na nossa sociedade, se a gente está tendo um outro olhar para essa velhice nesse nosso país. Quem que quer começar? Silvia, Valéria, Maria Anália, fiquem à vontade. Eu vejo assim, que há sim nós estamos sim ressignificando a velhice, né? Eu acho que a sociedade tem um outro olhar em relação à velhice. Se a gente pensar nos nossos antepassados, eles não tiveram a oportunidade que temos hoje, né, de falar sobre o que é ser velho no nosso país, né? Eles não tinham a liberdade para tanto, né? Existia uma cultura, né? Talvez de cala-boca, não sei se é bem isso a expressão que eu posso usar, e hoje a gente tem liberdade de falar o que a gente sente, o que a gente deseja, o que é importante para a gente. Então, nós estamos participando hoje de muitos movimentos, né? Tem muito espaço na sociedade onde a gente pode exercer o nosso poder de fala, né? Então, nesse sentido, eu vejo que há sim uma ressignificação da velhice. Você concorda, Silvia, Valéria? Ela traz muito essa questão de que a gente hoje tem mais liberdade, né? Para falar e para dizer quem somos. O que vocês acham? Posso, então, continuar? É o seguinte ponto. Eu concordo muito com a Anália, mas lembro o seguinte, né? Acrescento, não é mais de condicional, não, é mais de acrescentar mesmo. Quando você pensa em sociedade, como um todo, quer dizer, você pode estar tratando de coisas muito amplas, na verdade. Então, como você mesmo falou, quer dizer, como paulistana raiz e agora pé vermelha de adoção, para uma cidade que tem 600 mil habitantes, ou seja, é menos do que um bairro em São Paulo, muito menos do que um bairro de São Paulo. Então, fica uma coisa, não vou dizer mais fácil, mas fica diferente, fica uma maneira de olhar e uma maneira de agir mais próxima do que é efetivamente a passagem da idade.
né? Então, nós temos aqui um olhar para isso, né? Para esse, aqui agora a gente prefere mais a questão de longevidade mesmo, né? Por causa da conotação negativa da palavra velhice, né? Então, ficou velho, quer dizer, e daí? Então, ainda bem ficar velho do que morrer. Eu prefiro. 74 anos, para mim, estão ótimos. Por quê? Quero mais, não é ótimo, então já deu. Não, eu quero mais 74, principalmente se continuar com saúde. Então, nós estamos falando de condições diferentes, porque como estava dizendo a Nália, né, sobre a mãe, não, a Valéria, que estava falando Valéria. sobre a mãe, quer dizer, sabe, quando há um problema de saúde, a coisa fica um pouco diferente. Né? Mas quando é saudável, agora mesmo eu estou recebendo um recado de um amigo pedindo desculpas, não poder entrar na conversa, porque ele está numa reunião da governança da cidade amiga dos idosos, para Londrina. Porque Londrina tem várias frentes de trabalho que nos fortalecem, né? Que nos dão efetivamente essa força para trabalhar, quer dizer, sabe? Associações que podem fazer diferença, etc. Então, eu acho que a sociedade está ressignificando, e aí o meu campo de estudo, né? De mais do que psicologia, quase que uma antropologia do olhar cultural, né? Como cultura, é isso, quer dizer, então, começar até a voltar para os grupos mais de cultura, que chamaria primitiva, mas no sentido de mais antigas, que valorizam o olhar do mais velho. Por quê? Porque ele acumulou experiências. Então, é uma coisa que realmente é ainda um movimento de poucas pessoas, porque houve aquele boom, a juventude, plástica, 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 botox, tudo que era silicone, o escambau, para ficar jovem. Eu tenho que ser jovem. E não é assim, não funciona desse jeito. Então, eu acho que ainda é um movimento mesmo crescente, que a gente vai ter que ressignificar coisas como limitações físicas, em detrimento de limitações, como eu vou dizer, psíquicas, mentais, sabe? Do envelhecido, né? Não é o velho, é aquele que está envelhecido, não ter vergonha de ser envelhecido, mas sim ter orgulho de ter sobrevivido. É esse o meu primeiro olhar, é esse. Exatamente, é ter a alegria de reconhecer esse lugar, que se chegou até aqui é uma conquista mesmo, né? Agora, muitas coisas precisam ainda ser ressignificadas, né? O que você acha disso, Valéria? Certíssimo. Eu acho que a gente tem que acreditar que tudo pode ser melhor. Mesmo com o envelhecimento, a gente tem que ter um foco que a gente vai viver um dia de cada vez dentro dessa ressignificação. E a gente pôr o nosso modo de agir, de pensar, né, para poder ter uma determinação dentro desse processo e também ter esse desenrolar esse dia a dia sempre com mais clareza, mais ressignificância. Tudo isso foi falado muito bom. Pois é, se a gente pensar assim, que ressignificar é dar um outro significado, né? Eu queria que vocês me falassem um pouco assim, como é que vocês viam a velhice antes de vocês serem pessoas idosas? E com isso a gente fazer uma comparação, assim, será que a gente está mesmo ressignificando a velhice, né? Eu acho que em alguns aspectos sim. Então conta para a gente assim, como é que vocês se viam e como é que antes de vocês ficarem idosas e como é que vocês se veem agora? Diga aí, Valéria, que terminou. Como é que foi isso para você? Eu, assim, a gente, né, que tem um núcleo familiar bem estruturado, a gente via nossos avós, nossos tios, né, no envelhecimento, mas, assim, no fundo, a gente, no meu caso, por exemplo,
eu pensava um dia de cada vez. Eu falei, será que eu vou chegar lá? Será que eu vou conseguir, né? Então, foi essa estrutura que eu fui, tipo, pensando no dia a dia. Porque um dia por vez. Porque com 57 anos, minha mãe já não conhecia eu mais, eu tinha o quê? 40 e poucos anos. Enfim, a gente tem que estar focada no que foi, mas também viver um dia de cada vez, porque a gente não sabe o dia de amanhã e tem que ter essa estrutura. Uhum. E você chegou na velhice do jeito que você imaginava que seria? Acho que sim, viu? Porque assim, a gente, se também sentar e não fizer nada, é pior. Então, a gente tem que estar, igual a Silvia aí comentou, ou é botox, é isso e aquilo. Eu acho assim, como diz o ditado, né, que muitas vezes fala, Deus me fez assim, vou ficar assim, enfim. Eu não tenho essas idealizações de, eu estou cheia de ruga, olho no espelho, não. Eu estou muito bem com 66 anos. A minha autoestima está muito boa. Eu tenho como ter diálogo, eu tenho como agir, eu tenho como conversar, eu tenho como voltar a estudar, como voltar a ter essa interação com a sociedade, com os mais jovens e também com os mais idosos e com o patamar que está a nossa idade, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre valorizando e acreditando no eu. Isso é Essa é a importante. minha A opinião. gente vai falar daqui a pouco sobre a questão da autoestima, né? E a Aham. Silvia e a Maria Anália, o que que vocês acham aí? Como é que vocês se viam e como é que vocês se veem hoje, antes e depois de serem pessoas idosas? Olha, eu vi a pessoa idosa lá na minha juventude, né? Eu olhava para o idoso e eu simplesmente pensava assim, está agora na última fase da sua vida e é uma fase onde muitas dificuldades irão aparecer, dificuldades físicas, dificuldades cognitivas, dificuldades sociais, né? De envolvimento e de participação social. Então, eu via isso, né? Hoje, eu até esqueci de voltar, de dar boa tarde para todo mundo, não sei se todos já estavam aí. Eu queria pedir desculpa, eu comecei a fala sem cumprimentá-los, mas Nós então, empolgamos, né, Marta? sem cumprimentá-los, mas é isso. E aí, hoje, eu tenho 70 anos, eu fiz 70 anos, e a minha ideia era de que eu ficasse voltada para mim a partir dos 70 anos. Porque desde muito cedo, desde os 17 anos, eu tenho uma vida voltada para o estudo, para o trabalho, né? E eu coloquei um limite para mim, 70 anos eu vou tentar dar mais vida para mim, eu vou me olhar melhor, eu vou cuidar de mim. Então, eu parei de trabalhar, o emprego legal, tudo que eu gosto de fazer, as atividades que me dão motivação. Porém, eu disse, não, eu vou parar. Eu vou parar porque eu preciso do tempo para mim, para eu me olhar. E eu acho que aí mudou esse meu olhar em relação à velhice. Eu vejo que 70 anos é tempo para se fazer muitas coisas, e principalmente aquelas que são voltadas para a pessoa, para si mesmo, né? Ainda tem tempo. Então, assim, esse tempo que eu vou aproveitar da melhor forma que eu puder, com todos os recursos que eu tenho, com todo o aparato que eu tenho. Então, assim, acho que esse é o momento, assim, eu vejo a velhice agora, não como aquele lugar que você chegou lá e você fica, e agora vai ficando. Não, agora não. Eu estou numa outra fase, e essa fase é uma fase de criação, é uma fase que eu posso fazer muitas coisas que ao longo da minha vida não foi permitido fazer por conta dos compromissos com o trabalho e etc. Hoje eu já tenho mais essa liberdade. Então, hoje eu posso fazer, escolher fazer coisas que eu não fiz e coisas que eu gosto realmente de fazer. Então, Tem esse primeiro ano eu estou assim ainda
me curtindo, estar fora do trabalho. Eu vou falar do trabalho oficial, né? Do trabalho, porque a gente não perde, né? A gente não perde o direito e o gosto pelo trabalho. Então, eu continuo trabalhando, mas dentro das minhas limitações. Então, Então, é diferente, né? bem Para diferente mim. do que você via antes de envelhecer. E olha como que você trouxe um outro significado para a sua própria velhice, né? Muito legal isso. E a Silvia, como é que você via os idosos antes, Silvia? E como que você vê agora que você está na fase do envelhecimento, da velhice, na verdade? A velhice, olha, eu devo agradecer, eu acho, as pessoas envelhecidas à minha volta, na vida toda, porque que os velhinhos da minha família, a minha família gosta de ficar velhinha, sabe? Eu não gosto de morrer cedo, não. Então, eu sempre tivemos, né, os avós, muito tempo, quer dizer, com aquela característica dos avós, a casa da avó, a comida da avó, as graças que o avô fazia, porque fazia casinha, de boneco, fazia isso, fazia aquilo, não sei o quê. Então, mas eu, para ser muito honesta, e eu estava pensando outro dia nisso, eu não pensava a velhice, eu nunca pensei a velhice, quando eu estiver com esta idade. Porque para mim era uma coisa natural que fosse como ia, né? Quer dizer, as dedicações, as coisas. O que acontece quando eu cheguei? Por circunstâncias, eu tomei mais, foi um susto em quase morrer, numa batida que deram no meu carro, do que da velhice propriamente dita, do encerramento da vida. Então, eu até citei esse movimento da manter a juventude, quer dizer, isso para mim nunca teve o menor sentido, nunca teve a menor graça, sabe, de não ser, de ser falsa. Na verdade, quando eu estava estudando, estava fazendo um doutorado, a gente brincava muito que a seguir naquele ritmo ia ser um perigo a cremação, porque botava o corpo lá dentro e o forno ia explodir, porque só tinha coisas combustíveis na pessoa, né? Todos os adereços na pessoa. Quer dizer, isso, sabe, isso beirava para mim o ridículo, das pessoas ficarem todas iguais, e ter, sabe, é o sorriso do ator tal, o nariz da atriz não sei quanto, os lábios, sabe, quer dizer, uma coisa muito assim. Então, para mim, não tinha, para mim, era a beleza do natural, a beleza da natureza em si, e do tempo que ia passando. Quer dizer, o que é um bebê, o que é uma criança, o que é uma criança mais velha, o que é um adolescente, por exemplo. Agora, eu estou com um neto que está naquela fase, o outro entrando nessa fase do está comprido, fala tudo errado, a voz, né, fica horrorosa, está desconjuntado, parece um grilo com as pernas compridas, quer dizer, sabe, quer dizer, cada fase da vida sendo natural, dentro da fase. Quer dizer, então, a morte com problemas é que me assusta mais. Quer dizer, a morte se acabou, do que o dia a dia do envelhecer, porque você vai fazendo compensações, né? Se tem uma genética, ou eu agradeço a minha herança genética, você vai firme nisso. Eu não olhava muito para frente em termos assim de como é que eu vou ficar quando eu ficar velha, o que eu vou fazer quando eu ficar velha, porque eu sempre fui muito ativa, sabe? Então, essa Continuou, né, atividade Silvia? E social continuou ativa, né? Aham. sempre foi grande. Quer dizer, hoje de manhã eu estava no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Esse meu amigo agora está voltando da coisa da cidade, que nós vamos trabalhar isso amanhã à tarde. Quer dizer, então, tem 2 ou 3 pontos nos quais eu me fixei. Enquanto eu estava em São Paulo, em plena atividade, dando aula na FAAP, tendo meu escritório na Bela Sintra, eu tinha o meu grupo de senhoras, elas eram muito senhoras, quer dizer, eu estava com 40 e elas já estavam chegando na casa dos 70, jamais até de 70, que faziam parte de um grupo chamado Voto Consciente, que ia para a Assembleia Legislativa e ficava lá fazendo crochê, tricô, se fosse o que fosse, e olhando quem estava efetivamente trabalhando ou não, como político, quem estava na casa ou não. Quer dizer, ou seja,
sempre houve um ativismo cívico, sabe, na minha vida. Que isso é muito importante, porque você deixa de se preocupar, né? Com essa, como agora mesmo a Nália estava falando, você deixa de se preocupar com o seu dia a dia, você pode deixar, né? Se preocupar com o seu dia a dia do trabalho seu para ser um trabalho para o grupo, né? Isso. Quer dizer, isso Aham. enriquece, eu acho que isso enriquece a cabeça, principalmente, porque E- o corpo a gente corta de médico agora, sabe? Tem muletas. Agora, quando a cabeça começa a ratear nesse sentido e só vê um pouquinho e vira um aposentado enfiado no aposento lá no fundo da casa, aí virou problema. E aí, Silvia, tem uma coisa importante, né, que também faz parte do tema da nossa conversa hoje, que é a questão da autoestima, né? E aí, porque até para a gente ressignificar a nossa própria velhice, né, como a gente viu antes e vê agora, como é que está a nossa autoestima nessa fase da vida, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco assim, como é que a gente pode cultivar? Porque, veja, a Maria Anália, ela falou assim, eu escolhi, depois dos 70 voltar mais para mim, né? Cuidar mais de mim. E a gente tem essa possibilidade muitas vezes. Então, eu fiquei pensando assim, como que a autoestima, que é fundamental para dar um novo significado para a velhice, como que ela pode ser cultivada nessa fase da vida? Vamos deixar a Valéria falar. Diga, Valéria, o que que você acha que a autoestima, como que ela pode ser cultivada, né, na velhice? Com tudo isso que a gente tem de bom para poder passar, conforme a Silvia falou, né? A gente está acreditar que tudo pode ser melhor. A gente tem que ser, tem que agir, tem que ter o cuidado, tem que ter determinação, para poder a gente ter sempre aquele ressignificado do viver e do modo de viver. Para quem nós estamos, para quem está ao nosso lado, né? E para quem a gente pode estar ajudando dentro das nossas limitações, dentro dos nossos afazeres no dia a dia, né? Tudo isso é muito importante. E a gente olhar para o nosso eu, né? Logicamente, todos têm uma história de vida e também o ontem já passou, mas a gente está vivendo hoje para ter uma função de amanhã. Mas amanhã é outro dia. Então, hoje é o que a gente precisa. Essa autoestima, a gente está sempre em sintonia com nós mesmas, com nós mesmos, dentro dos nossos propósitos. Não importa o que o outro vai pensar, mas você está estudando? Mas você está indo para academia? Você está indo para isso? Não, cada um sabe. Ué, você com 66 anos está fazendo isso, fazendo aquilo? Se você sente bem, pode fazer, você vai fazer. É isso que te traz a felicidade, que vai engrandecendo a sua autoestima e vai valorizando a sua vida e a de quem está do seu lado. Bacana. É isso aí. E a velhice nos dá essa oportunidade, né? Que às vezes no dia a dia da correria da vida produtiva, nem sempre a gente consegue olhar para a gente, né? E buscar o nosso propósito, assim. E a Maria Anália, o que que você acha disso, Maria Anália? Como que a gente pode cultivar a autoestima nessa fase da vida? É, bom, primeiro a gente precisa ter autoestima, né? Né? Bom, E para ter autoestima, a gente precisa ter autoconhecimento, né? Então, até lembrando que nós estamos no Janeiro Branco, né? Que é o mês dessa campanha, né? Para a saúde mental, para a gente ter uma saúde mental, né? A gente está lidando com a saúde mental. Então, assim, primeiro a gente tem que ter sido cuidada, né? E estar cuidando, né? E eu acho que o cultivar é exatamente continuar com esse cuidado, né? É, eu preciso estar me valorizando, me aceitando, né? Aceitar minhas falhas, meus erros, aprender com eles, né? Eu não devo, na minha opinião, me comparar com ninguém, porque cada ser humano é único, cada pessoa é única, né? A gente tem um parâmetro, né?
de comportamento, a partir dali a gente se vê, a partir dali a gente vai fazer as reflexões, vai entender qual que é o melhor caminho para mim. Então, assim, acredito que a autoestima é isso, é estar sendo uma pessoa bem atenta a si mesmo, olhar para você como pessoa humana, né, que é, né, descobrindo os seus valores, se não descobriu ainda, né? Ainda continuar nessa busca da descoberta, descobrindo os seus valores e motivações para a vida, que eu acho que é muito importante, principalmente, acredito eu, dessa. Bom, nessa fase da vida, a gente precisa ter motivação, porque senão alguns pontos que ocorre talvez vai nos limitar um pouco. Então, a gente tem que ter sempre motivação. Não, eu quero, eu preciso estar bem, eu preciso estar melhor. E é isso. A Silvia citou muito a questão da aparência, né? E lembrando que a aparência ela é importante, né? Essa questão de se apresentar, né? Do visual. É importante a gente estar feliz com isso, sim. Mas lembrar que internamente as coisas talvez sejam mais importantes. Então, é descobrir os seus valores e, a partir disto, se tornar sempre, cada dia, mais feliz, né? Porque não podemos deixar que a ansiedade, que é muito característica desta fase da nossa vida, né? Ansiedade ou sintomas depressivos nos atormentar. Então, assim, voltando de novo ao janeiro, né? Então, é hora da gente cuidar, né? Da nossa saúde mental. Se houve algum estranhamento, alguma insegurança, que eu talvez não sinta que o meu valor esteja tão bem posicionado. Então, assim, eu buscar ajuda profissional, né, para ver se alguma coisa está acontecendo, né, que pode fugir ao meu controle. Então, assim, eu acho importante isso. Autoestima é estar bem consigo, estar bem com o outro, estar bem com a vida, né? Ter bons relacionamentos, manter a sua saúde mental e saúde física também, que é muito importante. Acho que é um complexo, sabe? É muito complicado, porque complicado nesse aspecto, são várias facetas, eu acho que temos que cuidar, né? Muito bom, muito bom. E boa lembrança do janeiro, né? Do janeiro branco, para a gente cuidar da Uhum. nossa saúde mental. Que bom É, que está tratando disso aqui nessa roda de, é, né? a Bacana. gente precisa estar desmistificando muito, né, a saúde mental, né? A gente precisa pensar tentar tirar esse estigma da saúde mental, né? É, e que saúde mental é saúde mental, né? Precisava ser Saúde cuidado. física é saúde física, e aí a gente precisa cuidar. Assim como nós temos que cuidar muito da saúde física, precisa cuidar da nossa cabecinha também. E a gente tem um preconceito, a gente cuida do físico, mas na hora que chega na cabeça, a gente tem um preconceito, né? E acha É, que está é. cuidando é porque Então, está assim, doido, ainda é, aquele estigma é, ainda da questão é, da saúde é. mental. Muito Tem que bacana, Mia. Muito legal. Ô, Silvia, como é que é isso para você? O que que você acha? Como é que a gente cultiva a autoestima na velhice, Silvia? Pois é, eu gostei muito, a Nália trouxe essa questão das facetas todas, né, que a gente tem, quer dizer, a questão que todos nós, né, estamos. ah, eu aproveitei bastante o tempo, porque até quando eu vim para cá, 55 anos, 56 anos, eu tinha, sabe, a mesma correria que todos. Sabe, é casa, é filho, é marido, é cachorro, é férias, é a faculdade, o escritório, o trânsito, pegar 1h50 de trânsito em São Paulo para fazer 8 quilômetros, foi isso que me tirou de São Paulo. Exatamente isso, 1h50 para 8 quilômetros de trânsito. Então, de distância de um lugar para o outro.
E aí eu poder olhar um pouco mais para mim mesma, sim, nesse sentido de coisas que durante a vida, né, em termos espirituais também, especialmente, não é também, é especialmente a coisa de coisas que eu ia passando por elas e dizia assim, qualquer hora eu preciso ver isso, qualquer hora eu preciso ver isso. Olha que legal isso, mas não dava tempo, porque 24 horas são 24 horas, não consegui fazer 48 em 24. Então, o que eu ganhei, o que eu pude ver, foi exatamente esse tempo para poder olhar o meu eu interior, não o eu exterior, como eu disse, nunca me preocupou, nunca tive essa preocupação, quer dizer, agora, eu vejo também que com o meu eu exterior, às vezes, a gente precisa dar esse enfoque quando a gente conversa com os envelhecentes, exatamente também no eu exterior, porque a gente vê um certo relaxamento físico, pessoal mesmo, sabe, roupinhas um pouco assim, mais fluídas, sabe? Às vezes um cheirinho azedo porque está faltando um pouquinho de banho ou um pouquinho. Por quê? Porque isso acontece muitas vezes. Isso não é pouco, não. Isso é muitas vezes e que vai criando certo distanciamento com as outras pessoas nos relacionamentos. Sabe? Quer dizer, isso é uma coisa que não se. Não, às vezes as pessoas não gostam de falar disso ou de olhar para esse ponto, mas é um fato. Acontece, por quê? Porque não tem mais até aquela motivação da correria do dia a dia, do ter que se apresentar bem para cá ou para lá, e às vezes irem relaxando com os cuidados pessoais. Então, Isso é eu acho que uma importante. coisa alimenta a outra. Eu acho muito importante que você tenha isso. E tenho aqui ganhei aqui em Londrina, mais duas psicólogas, né, como você, que trabalham específico. Hoje, elas não eram especializadas nisso, mas hoje, já de alguns anos, veio principalmente o tempo da pandemia, né? Porque as pessoas ficaram muito em casa, começaram a ficar mais introvertidas e tal, estão trabalhando com idosos especificamente estão com trabalho, as duas, em seus consultórios diferentes, são duas pessoas maravilhosas, de personalidades diferentes, e que trabalham especificamente com idosos, sabe? E autoestima, em especial, porque, bem lembrado, o Janeiro Branco, sim, porque não se fala mais, a gente tem casos onde, muitos casos, onde pessoas de mais idade estão abrindo mão da vida. Eu não gosto da palavra que seria para isso, sabe? Eu tenho horror a essa E palavra. às vezes muito abre mão muito por causa dessa A baixa vida. autoestima, de não se valorizar Exatamente. enquanto Faz pessoa. sentido. Cada vez menos no valor social, e aí acaba chegando a palavra que eu não gosto, que é suicídio. Sabe? Aham. Suicídio passivo ou suicídio ativo mesmo, né? Toma a atitude. Ou um suicídio passivo, que é o se retirar de tudo. Então, Exato. isso é uma coisa muito, muito complicada, muito delicada, mas o que perguntou mesmo foi o que eu achei. Eu consegui tempo para cuidar um pouco mais da espiritualidade, vamos dizer assim. Mas lato sensu, tá? Espiritualidade e lato sensu. Sim, sim. Agora, só para. Nosso tempo está no final, tá? Nós três aqui, nós quatro. Eu queria Pode tentar completar. completar aqui o seguinte: eu acho que a gente deve pensar agora também nessa questão da mídia, da rede social. Eu acho que a mídia, a rede social, ela tem contribuído também para muitas dificuldades com a autoestima. Ela é bacana, tem tudo de bom, né, na internet. A gente hoje acompanha, quer dizer, não precisa nem falar de autoestima aqui, é só abrir lá, se for só para falar, é só abrir a internet, tem tudo de autoestima lá, né? Bom, quer dizer, a internet é muito boa, claro, ela aproxima a gente, né? É muito rápida,
mas eu acho que temos que ter esse cuidado com a rede, porque ela também pode nos desvalorizar, né? E isso afeta, sim, a nossa saúde mental, né? A gente tem que Maria, ter cuidado. isso é tão importante que você está dizendo assim. Fala para a gente um pouco mais assim, como é que você vê isso das redes sociais e aí a sociedade como um todo, que acaba influenciando, como que isso afeta a autoestima da pessoa idosa? Fala um pouquinho mais disso que você trouxe. Pois é, porque o que é que quando abrimos lá a rede, né? Quando a gente está na rede, né? Está na rede, a gente vê o quê? Sucesso, né? Beleza, né? Alcances enormes, né? Pessoas que são muito bem-sucedidas, e a beleza, de um modo geral, é muito explorada na mídia, né? E na rede. Eu acho que. E aí, é claro que já mudou muito, né? Nós temos nós temos muitos, né? Eu acho que eu já posso dizer muitos, muita coisa já sobre o envelhecimento na rede, né? Mas é fato que temos tantas outras coisas que, em vez de auxiliar, de fortalecer, eu acredito que não, né? Eu acredito que tem alguns programas que eu acho que eles não fortalecem, sabe? Eu acho que eles discriminam, e isso é que é muito, eu acho que é pejorativo, não dá certo, não é legal, né? Porque tem essa questão, né? Da diminuição, né? Aí vai ter uma baixa autoestima, né? Vai ter, a pessoa vai se sentir menor, né? Vai se sentir menos agradável, menos relacionada, menos integrada à sociedade, e isso não é legal para nós, né? Tá, né? Acho que é exatamente a tecnologia que vai mostrar para a gente uma dificuldade para com a tecnologia, que na verdade, sabe, então, e daí? A mesma coisa, estava com uma amiga hoje de manhã e ela foi manobrar o carro e você chama os moleques aqui para fazer essa manobra que você fez agora do carro. Não vou fazer, porque é da experiência, é da capacidade daquele momento. Quer dizer, então não adianta o neto querer me cobrar. Felizmente, meus netos são ótimos para isso, para ensinar, sabe, me dar o tempo para eu poder chegar perto deles. Agora, a velocidade deles jamais será a minha velocidade. Então, é a tal da autoestima, sabe? A tecnologia está exigindo uma coisa que, gente, nós já fizemos isso um monte de vezes, nós já fomos adaptando um monte de vezes desde 1950. O mundo mudou muito. E eu continuo aqui. Essas coisas, é exatamente isso, Ana. Perfeito. Exatamente. E aí, a partir disso, lá no começo da nossa conversa, o tanto de coisa que a gente ainda precisa dar novos significados para essa fase da nossa vida, né? Que é a velhice. Então, o tanto que é importante a gente ressignificar a velhice, até na sociedade, porque isso vai afetar diretamente a autoestima, que foi um pouco o que vocês trouxeram também, né? Mas, enfim, muito legal tudo que vocês disseram aqui. Agora a gente vai abrir para as pessoas que estão aqui na sala fazerem perguntas, fazerem comentários. A gente ainda tem aqui um minutinho, eu vou ler o que está no chat, porque eu acho que as pessoas trouxeram pontos muito importantes que completam o que vocês trouxeram aqui. Olha só, a Rosilei, ela fala assim, que percebe uma movimentação grande no tocante a falas sobre ressignificar a velhice, né? No entanto, ao mesmo tempo, ainda carecemos de amplitude de novas políticas públicas que possibilitem qualidade de vida, desmistificar o ageísmo, que é o preconceito, em especial no mercado de trabalho, entre as famílias. Isso faz parte do ressignificar a velhice. Isso afeta a autoestima da pessoa idosa, né? Depois, o Luiz daqui traz uns pontos muito importantes que eu acho que vale a pena todo mundo ler, né? O que é autoestima, autocuidado, de celebrar as conquistas, que a Anália falou disso também, né? Desafiar os pensamentos negativos,
cercar-se de pessoas positivas. E se tiver dificuldade para lidar com algo que é seu, que você possa buscar ajuda profissional, ainda tem muito preconceito dessa coisa da ajuda profissional na velhice, né? E daí ele conclui que preservar a autoestima é um investimento em nosso bem-estar, que é o cuidar de nós mesmos, celebrar nossas conquistas, cultivar relacionamentos. A gente constrói uma autoestima forte e duradoura. E que nós devemos nos lembrar sempre que nós somos capazes de mais do que a gente imagina ser capaz. Olha que bacana. O Nicandro vem também, complementa aqui, né, a prática de exercícios físicos. A Érica traz a questão da intergeracionalidade, o tanto que isso é importante para a gente poder construir essa autoestima e dar um outro significado para a velhice, é trabalhar com as gerações que estão lá, né, com as pessoas mais novas, né? E, enfim, a Genaceia gostou e o Luiz também está Eu interagindo. queria até falar disso. Sim, fala, pode falar. Olha só, eu tenho, eu tomei conhecimento, eu acho assim, hoje já temos muitos trabalhos, né, que para tratar a questão do envelhecimento, né? As universidades, as escolas, né, as outras organizações sociais trabalham, né, o envelhecimento. E eu tive contato com os gibis da Universidade de Viçosa, não sei se vocês conhecem, são três livrinhos, três livrinhos. Num deles se fala do direito da pessoa idosa, o outro gibi é sobre a participação popular e nos conselhos, que eu acho que um dos itens, eu vou falar itens, porque não me veio a palavra agora, é dos itens mais importantes quando a gente está envelhecendo, é a gente buscar esses espaços do conselho, por exemplo, né, para a gente lutar pelos nossos direitos, né, para a gente lutar contra os preconceitos, com o idadismo, né, todos os preconceitos vigentes hoje, mas assim, a questão do gibi, se vocês não conhecem, eu acho muito interessante, porque tem também uma cartilha que é para ajudar multiplicadores a divulgar, né, os direitos da pessoa idosa, divulgar a questão também junto ao conselho, eu acho que é muito legal. A universidade fez isso em 2024. Você sabe se está disponível online? Está disponível online. Eu Manda pra recebi gente, e manda tem para online. depois, que aí a gente disponibiliza para o grupo, tá? Por Para favor. trabalhar com o grupo, então, é super interessante. Eu trabalhava com o grupo, né? Quer dizer, até pouco tempo atrás, eu estava trabalhando com os grupos e eu usei o material. É um material muito interessante. Manda Não para a é? gente aqui, que a gente É. disponibiliza no nosso grupo para todo mundo ver, tá? Diga, Luiz. Lembrando, gente, que a gente tem mais ou menos 2, 3 minutinhos para falar, tá? Isso é para cada um ou é só falta Cada esse? um, para cada um. Ah, a gente está com a Michelle aqui, ela está monitorando também, olha lá a cara dela. Tudo bem. Não, eu só queria dar um toque no seguinte. Numa das últimas reuniões nossas, no ano passado, aquele curso que ele fez, eu fiz um comentário, um desafio, né, para todos que estavam na reunião, de como é que a gente ia tratar, prestes aí a entrarmos em eleição municipal, nós que temos alguma influência nos nossos municípios, alguns nas capitais, né? Eu me remeto aqui a um município de 5 mil habitantes, então estou quietinho aqui. Na verdade, eu estou em São José do Rio Preto, é muito maior, mas eu vivo e convivo com os meus pais, cuido deles numa cidadezinha pequenininha. E lá eu tenho amigos, tenho uma certa influência por ter saído muito cedo fora, enfim, tem uma história. E eu consigo, então, conversar com essas pessoas e falar um pouco sobre a questão da garantia, não dos direitos, mas da qualidade de vida do idoso. O que nós vamos fazer para melhorar nossas calçadas? Uma cidade pequena, né? Eu tenho o meu pai que sai para ir ao posto de saúde, são 400 metros, ele precisa parar para descansar. Aonde? Não tem uma sombra, sol de rachar. Aqui a gente fala sol de fritar ovo no asfalto. Então, assim,
Você falou em políticas públicas, Paulo, né? De alguém que citou aí. Então, eu acho isso muito importante, mas o que que nós efetivamente estamos fazendo para ajudar a construir, a melhorar isso? Essa é a primeira pergunta. A segunda, eu fiquei apaixonado quando a Érica colocou a questão da intergeracionalidade, que eu já tinha falado isso numa outra reunião também. Está na hora? Não, não está na hora, passou da hora. O que que nós estamos fazendo para colocar os nossos jovens, não só em casa, né, mas fora de casa, nas escolas, nos eventos, nos centros culturais? Como é que nós estamos fazendo essa costura, né? Eu, por exemplo, estou trabalhando num centro espírita onde eu faço uma proposta da gente começar a trabalhar com uma horta onde a gente consiga trazer crianças de famílias carentes com idosos com uma certa experiência para poder passar essa experiência. Então, é uma forma de fazer alguma coisa, né? Então, assim, eu me sinto bem por estar aqui participando, mas, ao mesmo tempo, eu fico com aquele baita ponto de interrogação, né? O que que nós estamos fazendo? Nós, enquanto grupo, pessoas influentes, né, com um nível de conhecimento, eu estou ouvindo aqui, estou até com vergonha, mestrado, doutorado, caramba, sabe aquela coisa assim, assusta um pouco, né? Mas, de fato, o real, o efetivo, o que que nós vamos fazer? Aonde nós queremos chegar? O grupo precisa se unir, precisa começar a fazer alguma coisa, de fato, de Para que fato. essa sociedade veja a velhice de uma outra forma. E Eu aí, sei É, que nós passadas, né? queremos A deixar, Silvia né? pediu para falar, depois você quer falar, Maria Anália, para comentar isso? Porque vocês que são as Star que estão aqui. não, eu estou ouvindo o Luiz e eu estou assim, Só um ô pouquinho, Luiz, Anália, só um pouquinho. Deixa a Silvia comentar primeiro, depois eu passo para você, tá? E Olha, Valéria, você também fica à vontade. olha, bem rapidamente, o próprio Procon aqui em Londrina, sabe, Luiz, acho que a gente, você não estava quando eu expliquei, eu tô em Londrina, Londrina é uma cidade de 600 mil habitantes, com uma característica diferente, por exemplo, você pode, em São Paulo, não sei onde você está, em São Paulo você pode dizer assim, mais ou menos o ritmo de uma Sorocaba. Não, não São é. José do Rio Preto é igualzinho, 620 mil. Londrina foi, quer dizer, você tem a vantagem de ter menos gente ainda, poder chegar fulano por fulano, quer dizer, com fulano o nome da pessoa. Aqui a gente ainda não consegue mais isso, mas consegue fazer um trabalho que eu chamo eu não gosto, eu estudei bastante, mas eu não gosto disso para o uso do dia a dia. O meu negócio é chão de fábrica. Eu quero saber o que eu vou fazer na prática. Eu hoje mais fui para uma reunião do Conselho da Mulher para a prática. Tá bom, e agora? Faz o quê? A partir disso, fazemos o quê? Com quem que nós falamos? Quer dizer, então, dentro dessas coisas todas, uma delas, o vergantômetro, por exemplo, eu fui levar no PROCON, que é aqui perto de casa, e o PROCON tem uma cartilha dos direitos dos idosos. E depois, que vocês quiserem, se alguém quiser entrar em contato comigo, dou o caminho das pedras, como é que você consegue. Sabe um caça-palavras que faz para criança com direitos? Quer dizer, é um para idosos, com os direitos e como fazer cada uma dessas coisas. Você falou do seu pai. Uma das minhas cobranças diárias, por exemplo, eu peguei uma vereadora aqui que é bastante combativa para ir atrás das calçadas e dos bueiros. Dos bueiros. Sabe, porque os bueiros, tem alguns bueiros aqui que quebram suspensão de carro. Você vai estacionar e quebra a suspensão do carro, porque, sabe, quer dizer, então são as pequenas, grandes coisas, que numa cidade como São Paulo, onde eu morava anteriormente, eu não conseguia fazer grande diferença. Eu ia fazer diferença para quem? De que jeito no meu quarteirão? Fazia, até fazia, porque corria atrás da Associação de Moradores de Bairro, minha filha foi atrás de Associação para Efeito de Segurança do bairro. Mas, sabe, é muito mais difícil. Nós temos essa felicidade de estarmos em comunidade menor, onde a gente pode fazer diferença, onde uma carta para um jornal escrito, não precisa ser digital, pode chegar longe e vão saber. Isso Quem facilita, né, está Silvia? falando, quem está brigando. Então, era isso que eu queria dizer. Eu posso passar essa questão do PROCON e de outras coisas que estão sendo feitas, que, por exemplo,
eu faço parte, né? E aí eu guarda-chuva para essas outras atividades, que é o Conselho Municipal de Cultura de Paz, que só Londrina tem, e é uma lei federal que todas as cidades tivessem. Hoje, só Londrina mantém. Então, eu ponho à disposição, sabe? Quer dizer, o violentômetro é uma coisa maravilhosa que o pessoal do Grupo das Mulheres do Brasil fez, e eu estou trabalhando no violentômetro para idoso, porque a gente não sabe o que é a violência. Sabe que aquele silêncio constrangedor já é uma forma de violência. E a violência também, muitas vezes, ela é agravada pela falta desse novo significado da velhice, dessa coisa da gente não acreditar na gente e não perceber o que estão fazendo com a gente, né? Pois é, Lia, só, violência contra o idoso não é só aquilo que eu vi no Hospital do Servidor, em São Paulo, que a família manteve vivo o idoso por causa da aposentadoria dele. Isso. Isso Mas é um cúmulo. exatamente. Vamos lá, Maria Análise, depois eu passo para você, Michele. Faça seus comentários depois da Eu, fala. eu queria dizer, na fala do Luiz aí, é que quando eu citei o exemplo da Universidade de Viçosa, porque eu tive conhecimento, foi pela internet, não conversei com ninguém pessoalmente. É esse movimento mesmo, Luiz, de fazer a intergeracionalidade, porque isso é de muita importância. Agora, eu vejo que no momento acontece individualmente. E acontece também nos grandes grupos sociais, também isso acontece, né? A gente vê, por exemplo, nos conselhos de classe, a gente vê isso no conselho do idoso, né? Em Belo Horizonte nós já temos, né? Já é a cidade amiga da pessoa idosa, né? Já foi aprovado. Então, assim, através dos conselhos a gente vai abrindo, né? Essa oportunidade de estar fazendo relações humanas com outros grupos, né? Porque é fazer relações humanas, eu acredito também. Não é só pela lei, sabe? Eu acho que é pelo contato, é pelo dar informação e o outro receber a informação, de formiguinha. ter o conhecimento. Acho que tem que ser assim, sabe? Eu sei que é difícil, né? Mas é por aí, é pelos conselhos, principalmente o Conselho do Idoso tem uma luta muito forte nesse sentido, de tornar essa cidade amiga da pessoa idosa de fato, porque os buracos estão aí, as árvores caindo na cabeça da gente está aí, mas assim, tu tem um sistema que tem que ser avaliado, né? Então, e recurso financeiro também, né? Que a gente tem que lembrar disso, né? Recurso financeiro tem que ter. Os dirigentes, né? E como diz lá, os deputados, né? E os senadores, eles têm que pensar a pessoa idosa, né? Para ter orçamento, né? Tem que ter orçamento para gente, né? Senão, vai ficar nessa mesmice mesmo. Faz cada um no seu quadrado aquilo que você pode fazer, né? Eu estava dando o exemplo da universidade porque o Gibi ele tem esse objetivo de ser levado para as escolas, para os professores trabalhar com as crianças, trabalhar com os alunos, esses assuntos que são pertinentes à velhice e ao envelhecimento humano, que hoje sabemos o quanto cresceu, né? Essa Muito. discussão, né, de entrar na pauta da escola. Mas diga, Michele, obrigada, Anália. Diga, Michele. Bom, fui provocada pelo Luiz Fernando, e aí me senti aqui no direito de resposta. Luiz Fernando, eu sou educadora há muitos anos e acredito no que Paulo Freire já dizia para a gente há muitos anos, quando ele fala que a educação não transforma o mundo, mas ela transforma pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Isso aí. Então, como o nosso propósito da Rede Longevidade é sempre trazer a educação em primeiro plano, é sempre fazer com que esses momentos de troca e que os diferentes saberes possam ser compartilhados, eu realmente acredito que as pessoas que saem daqui
elas saem a partir do momento. Eu estou falando daqui, não daqui especificamente da sala de estar, estou falando da rede de longevidade. Quando elas saem com elementos que podem ajudar a fazer transformações importantes. Mas eu também trago a sua inquietação, e quando a gente estava fazendo o planejamento sobre a questão de o que fazemos na prática, né? Então, eu acho que tem esse aspecto da educação estar conectado com transformação, mas tem também uma possibilidade da gente, como rede, potencializar a prática para a longevidade. Então, vocês vão observar, e aí já estou dando um spoiler para vocês, vocês vão observar que ao longo do ano, tanto na formação STAR, quanto nos nossos vídeos, quanto nos nossos textos, nós vamos estimular as práticas pró-longevidade. Em todos os sentidos. Quando a gente está falando de saúde, quando a gente está falando de socialização, quando a gente está falando de inovação. E nós vamos ter um espaço para coletar as boas práticas feitas por vocês ao longo dessa trajetória. E vamos organizar isso num portal. Então, vou dar o exemplo que vocês falaram aqui por último, que é o da intergeracionalidade. Quem nos acompanha há algum tempo sabe que nós temos um programa onde a gente tem histórias de vida escritas por jovens adolescentes que estão ali no seu primeiro emprego. Eles, então, entrevistam as pessoas idosas daquele ambiente onde eles estão e eles formatam isso no Canva, que é um instrumento que a gente tem para design dessas histórias. E aí, então, esse jovem aprende com a história de vida dessa pessoa idosa e essa pessoa idosa tem a sua história contada, levando essa possibilidade de ter o seu legado sistematizado num livro. Essa é uma iniciativa que trouxe vários aprendizados intergeracionais nas edições que já são, acho que 4. A gente teve 2020, tivemos uma edição específica em 2023 e outra e depois em 2024. Isso é colocar em prática, mas o pano de fundo é a educação, porque a gente está na sala de aula com esses estudantes, porque a gente reflete com essas pessoas idosas sobre esse processo. Então, acho que esse é um exemplo. Fizemos a montagem de um evento, que foi o festival do ano passado, quem teve a oportunidade em Belo Horizonte, que o palco foi todo intergeracionalidade pura. O tema do evento era esse. Desde o coral, que tinha pessoas de várias idades, até as pessoas que estavam ali sendo objeto dessa conversa intergeracional eram pessoas de diferentes idades. Então, eu acho que nós podemos ter uma partilha muito rica ao longo desse ano, incentivando práticas a partir dos saberes que construímos nesse coletivo. Então, só um comentário. Você falou que eu sei que você é educadora, eu já te conheço há tempos, né? Mas eu também passei por essa fase, muitos anos dando aula em MBA, mas uma coisa que mexeu comigo, eu dei aula em ginásio, segundo grau. Substituí um amigo, enfim, durante um período. E eu dei aula para um garoto negro, família pobre. Tudo o que a gente vê hoje como coisas que classificariam ele, não de uma forma muito, vamos dizer, enfim. E ele, hoje, é vereador, já está no segundo mandato, é presidente da Câmara, foi eleito com o maior número de votos no município. Na primeira vez em que ele foi eleito, a primeira coisa que ele fez foi me procurar para saber, por conta de eu ter morado no Rio, trabalhado com Kalash lá, enfim, está sempre envolvido com o ILC. Ele falou, cara, eu queria estudar mais sobre essa questão dos idosos. Aquilo mexeu comigo, eu falei, caramba. E agora ele me procurou de novo. Ele falou, nós vamos fazer um trabalho bacana aqui, hein? Então, é a base, é a educação, é trabalhar com esse pessoal, é plantar a sementinha. É isso que você falou. Eu acho que a gente precisa fazer isso. Nós que temos chance, enquanto experientes, pessoas aqui com bagagem, com possibilidade de estar dentro de uma sala de aula falando com outras pessoas, levar isso. Vamos plantar a sementinha, gente. Vamos plantar a sementinha. Desculpa, Michele, é que você falou isso e assim, para mim, eu me lembrei e falei, caramba, eu tenho que passar isso, porque isso toca. Isso é muito bom. É ótimo. Muito bom. Obrigada, Luiz. Eu estou aqui escutando vocês falarem e estou pensando assim, autoestima, ressignificar a velhice, isso passa por nós. Então, eu trago assim uma reflexão, como eu vejo a minha velhice, sabe? Como eu me vejo velho.
E assim, o que que eu ainda tenho em mim que eu preciso mudar da minha forma de ver a velhice? Se a gente for pensar isso, a gente ainda está muito cheio de preconceitos em relação à nossa própria velhice, né? Na nossa casa, na relação com amigos, nas redes sociais, muitas chacotas ainda. Então, assim, é partir de nós, sabe por quê? Eu fiquei pensando aqui enquanto vocês estavam falando. Se a gente não acreditar na gente enquanto pessoas idosas, e graças a Deus agora eu posso falar assim, porque eu tenho 61 anos, né? Se a gente não acreditar na gente, não tiver uma autoestima, com isso tudo que elas falaram aqui, acreditar na gente, nas nossas habilidades, no nosso potencial, não se importar com o que os outros vão pensar, não se importar só com a aparência física, né? Como é que nós vamos levar isso tudo para frente que está sendo discutido aqui? Como é que eu vou defender um novo significado da velhice para a nossa sociedade se eu mesma não acredito nela? Então, as meninas trouxeram aqui práticas que são fundamentais para a gente mudar esse olhar nosso para a velhice. E se a gente for fazer essa reflexão, nós vamos ver que muita coisa, nós mesmos que estamos aqui discutindo sobre isso, a gente precisa mudar. Porque é só assim que a gente vai fazer o nosso gestor acreditar que precisa mudar as calçadas, né? Que precisa garantir um monte de direito de idosos, políticas públicas, como foi falado aqui, que precisa trabalhar a intergeracionalidade. Será que nós acreditamos nisso tudo? Então, acho que fica uma reflexão, não sei se alguém quer comentar, a gente ainda tem um tempinho aqui para a gente poder fechar. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre esse tema? As nossas convidadas. Eu quero Fala. só acrescentar aí. Acho que uma coisa que a gente observa muito, com muita frequência, a pessoa não pensou a velhice mesmo. Ela, quando chega aos 60 anos, eu digo isso assim, não tenho nenhum dado científico, não. Eu estou dizendo pelo observar, o que eu observo. A pessoa chega aos 60 e fala assim: poxa, mas fiquei velha. Ela não sabe o que vai fazer depois, ela não sabe o que vai fazer com isso, né? E aí vai ficar com todos esses sentimentos que não ajudam ao crescimento, né? Que não ajudam a amadurecer, né? E talvez por isso também que como que o outro poderá acreditar no que eu falo se eu também não acredito muito, né? Então, eu trabalho eu estudo sobre envelhecimento há algum tempo, então eu me questiono o tempo todo. Embora eu falei, eu tô aprendendo muita coisa, mas o que é que eu estou praticando? Assim, se o que eu estou praticando de fato tem significado para mim, eu enquanto pessoa que recebeu uma formação também de psicologia, sabe? Eu me questiono com frequência, mas eu não acho que isso é ruim, isso é muito bom, porque Demais. isso Que bom que me põe viva, isso me põe viva, e né? uma coisa que faz a gente uma pessoa melhor também, né? É, é, Tá, é, Maria. é. Sérgio, faça seus comentários. Aberto tá, né? O som. Tá. Tá. Com relação à questão da intergeracionalidade, né? Que é um tema de estudo para mim, uma coisa que eu acho muito importante e sei que é provocadora é nós, pessoas idosas, não discriminarmos ninguém com relação à idade. Porque o idadismo ele é visto como preconceito com a pessoa idosa. Não, o idadismo é discriminação com relação à idade. Essa é a tradução. E aí, às vezes, a gente faz um comentário, né, com relação ao comportamento de um jovem, filho de um amigo nosso, neto de um amigo nosso, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não sermos nós preconceituosos, porque a gente já passou por muitas situações onde foram preconceituosos com a gente, porque a gente era jovem lá na empresa, porque a gente era inexperiente lá na empresa. Então, eu acho que está aí uma provocação e uma tentativa de contribuir para a fala do Luiz,
ele falou, né, do trabalho dele no centro espírita. Eu fui convidada semana passada para falar sobre intergeracionalidade num centro espírita. E foi uma experiência inédita para mim, e eu fui de coração aberto e eu só recebi amor. Eu tenho clareza disso. Vivi uma experiência que eu nunca tinha vivido. Antes de começar a falar, fazer uma oração. Nunca tinha vivido isso na minha vida profissional, né? E hoje eu cheguei, não tomei banho, não troquei de roupa, ainda bem que Zoom não tem cheiro. Eu fui para o Janeiro Branco numa ONG de mulheres que sofrem violências, ou já sofreram, ou ainda estão sofrendo. E eu fui falar sobre saúde emocional e a possibilidade da arte como isso é um grupo de estudo da OMS, a arte interferindo na saúde emocional, o consumo das artes, né, para um grupo muito pobre, né, com muita deficiência de tudo, né, de tudo. Algumas não têm o dinheiro de passagem para chegar até lá. E aí é assim que eu acho que a gente pode contribuir, e muito, levando conscientização. Michele falou da questão da educação, né? Levando conhecimento, porque só se pode mudar a partir de conhecer. Se não conhece, não pode mudar. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada, Sérgio. É isso aí. Na formiguinha, a gente vai fazendo um grande movimento, né? Isso é que importa, assim. Gente, eu queria que a Anália, a Silvia e a Valéria, eu vou dar 2 minutinhos para cada uma deixar aqui um recado para esse grupo sobre o nosso tema, de dar um novo significado para a velhice e de fortalecer em nós quem nós somos, trabalhando a nossa autoestima. Vou deixar a Valéria começar. Que recado que você dá para esse grupo, Valéria, sobre esses temas que a gente trouxe aqui? Tem que abrir seu microfone. 2 minutinhos. Que a gente possa estar sempre com boa leitura, bons contatos, para a gente poder, com carinho, distribuir o que nós temos com a energia que a gente tem e com a autoestima que a gente pode levar às pessoas. Porque, assim, a gente tem um conhecimento dentro dos nossos propósitos, e isso pode levar a cada um ao nosso redor, né, a ter bem uma humildade, uma caridade que possa ser semelhante e essencial dentro dos nossos propósitos de boa leitura, bom conhecimento, né? Boa participação, né? Tanto na rede de longevidade como em outros encontros que a gente possa estar fazendo, né? A gente faz, né? A Nancy está na sala também. A gente faz a universidade aberta para terceira idade, para pessoa idosa aqui, está sempre com um grupo bastante, tem presencial, tem online, e isso acho que é muito importante para a nossa autoestima e para o nosso dia a dia, né? Com a idade e com as experiências que a gente adquiriu e adquire a cada dia. Muito obrigada. Silvia, 2 minutinhos. Pronto, agora consegui abrir, deu certo. Pois é, eu gosto muito de trabalhar o chão de fábrica e mesmo, sabe, começar no meu prédio. Pronto, eu tenho que começar a trabalhar no meu prédio. Aí, do prédio, eu vou trabalhar o quarteirão, porque ali na esquina que está o bueiro, que está uma árvore que faz um L, que, portanto, a minha amiga que acabou de ter, a filha de uma amiga que está ficando cega, acabou de ganhar o cachorro guia, o cão guia, o cão passa por baixo do galho, mas ela não. Quer dizer, sabe? Quer dizer, são inúmeros problemas urbanos que a gente tem que olhar isso e que quem tem tempo nessa altura para isso. Não é que eu passe as 24 horas, calhou de ser hoje ser um dia atípico, quer dizer, uma reunião de manhã, viemos falar isso hoje, amanhã tem uma outra reunião, ou seja, ficou atípico, na verdade, mas não é assim, eu não tenho a minha vida só para os trabalhos ou com tudo o que é o trabalho social e a participação no conselho municipal, que sabe?
Porque não tem, é tudo voluntário, você tem que pensar como é que você vai organizar isso, ou você perde a sua vida pessoal. Por quê? Porque você tem que continuar andando, você tem que cuidar da alimentação, você tem que cuidar da vida social. Por quê? Porque senão você começa a mergulhar nos problemas de tal forma que daí a pouco você está com um problema muito maior de autoestima. Quer dizer, você começa a achar que você está num grupo condenado. Por que condenado? Não, pode ser alegre. Sabe, de repente o neto me pergunta, vó, como é que era a história de ouvir falar que tem negócio de benzer? Então, a minha avó benzia, sabe? E aí as ervas que se faz chá, quer dizer, aí a minha geração fazia chá para as crianças, o chá de hortelã, o chá disso ou daquilo, e agora eu pude retomar, né, com essa idade, porque não dava, com a correria do dia a dia não dava. Agora, com essa idade, eu já posso fazer. Então, são coisas que a gente pode estimular justamente nesses encontros onde a gente chama a intergeracionalidade, justamente. Isso é muito importante, quer dizer, você ter proximidade com as outras idades. E é a gente que vai ter que procurar. Sabe, com 45 anos, eu não podia largar tudo para ir procurar quem é os velhinhos que eu vou conversar hoje. Não é assim, não dava. Agora, se alguém chegasse para conversar comigo, aí eu achava super legal, quer dizer, vamos embora, quer carona, vamos fazer uma palestra na faculdade, vamos juntar um grupo. Aí dava, mas tinha que ser a propositividade, na verdade, tinha que ser de quem tinha mais tempo para pensar aquilo, porque eu tinha que pensar na outra coisa, né? No ritmo da casa. Então, eu gosto muito desse tipo de encontro, eu acho muito estímulo para a gente continuar trabalhando e ir crescendo, a partir do condomínio, chegar a uma cidade como São Paulo, porque é feita de vários condomínios colados um no outro, é só isso. A diferença é essa. Muito obrigada, viu, Silvia? E para terminar, Anália, qual que é o seu recado final para nós aqui sobre esse tema tão importante que a gente trouxe? Pois é, eu quero agradecer de novo, se não agradeci ainda, né, a oportunidade de estar aqui com esse grupo, e dizer o seguinte, que com o passar dos anos e entrar na velhice, para mim foi assim, aumentou-se muito o meu conhecimento. E aumentando o conhecimento, aumenta também a necessidade de se conscientizar. Porque não basta só conhecer, precisa se conscientizar, né? E quando você conscientiza, aumenta a sua responsabilidade. Então, todos nós somos responsáveis por promover um mundo melhor para as pessoas idosas, para que tenham vida plena, que tenham uma vida com abundância, né? Como é de direito de todo ser humano, não é? E eu queria ler um pedacinho de uma poesia que eu gosto, porque eu acho que a gente tá numa fase de liberdade também, né? A gente pode usar da liberdade. Então, eu tenho um pedacinho de uma poesia aqui, porque a poesia é grande, eu não vou ler tudo. Não sei se eu sei pronunciar bem, Jennifer, ou Gene, uma coisa assim. Quando eu estiver velha, usarei roxo com um chapéu vermelho, que não combina e que não vai me cair bem. Vou poder usar camisetas horrorosas e cultivar mais gordura. Obrigada, gente. Muito bem, nós que agradecemos, viu, Mariana? E é isso aí, eu vou fazer o que eu quiser, né? Ó, minha câmera fechou. Muito obrigada, Valéria, Maria Anália, Silvia, por terem aceitado o nosso convite, por trazer reflexões tão importantes para a gente e que a gente sai aqui com muito mais coisa para pensar do que resolvido, e ainda bem que é assim, né? Então, muito obrigada a vocês. Agora nós vamos ver com a Michele o que vem por aí na Rede Longevidade para que a gente possa cada vez mais dar um novo significado para a velhice. Diga lá, Michele. Você mesma compartilha? Primeiro, acho que a Ok. Jéssica já está compartilhando, mas antes de falar o que vem por aí, eu queria agradecer
a todas as pessoas que construíram esse encontro hoje, né? A nossas 3 meninas superpoderosas que deram aí depoimentos tão importantes, compartilharam, né, suas trajetórias, suas reflexões, a Paula, né, pela mediação, pelo planejamento de tudo, junto com a nossa equipe técnica, e a cada um de vocês que dedicou um tempinho para estar com a gente aqui nesse momento. Então, meu muito obrigada. Como é o primeiro encontro do ano, eu queria dividir um pouquinho com vocês a síntese, né, do que nós teremos ao longo desse 2025. Vamos lembrar, gente, que aqui são as coisas que a gente fala que tem vagas abertas, que tem oportunidade de participar. Porque nós temos outras atividades que são recorrentes, como o nosso projeto Inspira, que funciona aqui em Belo Horizonte presencialmente, que está esgotado com fila de espera. Então, a gente não vai divulgar o que a gente não consegue atender. Mas tudo que está aqui que eu estou falando para vocês é aquilo que a gente vai disponibilizar espaço aberto para que vocês possam participar e convidar outras pessoas cada vez mais para estarem conosco, né, crescendo aí essa potência do coletivo na rede, como eu comentei no início. Então, todo mês a gente vai ter, para quem está em Belo Horizonte, né, acho que para quem chegou a primeira vez e não sabe, a gente está fisicamente em Belo Horizonte. Nós vamos ter o Rede Convida, então, uma vez por mês, a gente vai ter um parceiro desse ecossistema da longevidade junto com a gente, desenvolvendo uma atividade coletiva e gratuita para a população, com destaque para a população 60+, mas tendo a oportunidade sempre de receber pessoas como eu, que não são 60+ ainda, mas que estão nesse caminho, né, desse envelhecer no curso da vida. E teremos online a nossa sala de estar, todo mês com um tema diferente, né, com uma proposta de conteúdo diferente, mas sempre com essa ideia de valorizar as pessoas que participaram da nossa formação, que têm conteúdos e conhecimentos para compartilhar, e todos aqueles que querem continuar em ambientes de troca na geração desse conhecimento compartilhado, né? Em março, a gente abre as inscrições para a formação STAR, que começa em abril. Então, lembrem-se que a nossa formação geralmente esgota as vagas rápido. Então, a gente vai mandar sempre para vocês nos grupos de WhatsApp, primeiro, antes de divulgar nas redes sociais, para que vocês tenham a oportunidade de estar conosco. Para quem fez ano passado, às vezes as pessoas perguntam, eu já fiz a formação do ano passado, eu faço desse ano? Nenhuma formação é igual a outra. A desse ano em especial, a gente vai ter a temática das práticas para a longevidade e um aprofundamento de temas que foram trabalhados, né, num outro momento com vocês. Então, vai ser também uma proposta metodológica diferente. Então, sempre a gente recomenda que vocês possam estar conosco e trazer outras pessoas também. No segundo semestre, né, a partir do fechamento da formação ali em maio, no segundo semestre, a gente tem toda semana lançamento de textos e vídeos inéditos para trazer essa questão das práticas para a longevidade, que quem tiver na formação já vai nas aulas semanais começar a trabalhar. E em setembro a gente tem o Festival Coletivo Longevidade e o Prêmio Coletivo Longevidade, que encerram aí as atividades do ano. Nesse cronograma vai até setembro, gente, porque como alguns sabem, a gente trabalha com incentivo fiscal e esse projeto que está em curso termina em setembro. Mas obviamente que a gente deve ter já novidades de outros projetos que vão rolar a partir de outubro, né? E a gente conta com vocês participando conosco nestas e em outras, né, atividades que temos, assim, vocês sabem que a gente tem um contato de WhatsApp direto, sempre no final de alguma atividade a gente deixa uns 5 minutinhos ali para a gente ter uma prosa mais solta, mais livre, surgem oportunidades às vezes de parceria e iniciativas colaborativas fora dessas que estão aqui agendadas. Então, aqui é só um gostinho para vocês saberem que nos próximos meses aí sempre teremos novidades e iniciativas em prol dessa longevidade, que tanto aqui acreditamos juntos. Obrigada a todo mundo. Muito obrigada, Michele. Bom demais, tem um tanto de coisa ainda para fazer, né, gente, durante esse ano aqui na rede. Bom, e aí agora a gente vai terminar. Nós temos algumas tarefas. As meninas vão colocar na tela um pool de perguntas para vocês avaliarem o nosso encontro de hoje. Depois, enquanto isso, vocês também vão colocando no chat o que vocês estão levando para casa desse encontro de hoje. Então, vamos começar por aí. Como é que você avalia, dá uma nota, né? São 2 perguntas, dê uma nota para nós do encontro de hoje, coloca lá no chat o que vocês estão levando para casa hoje. E ainda tem mais uma tarefa, que é a gente votar os temas da sala de estar de fevereiro. Então, fiquem aqui com a gente, para vocês nos ajudarem a escolher
Que assunto nós vamos tratar na próxima sala de estar? Em votação, palavras no chat do que estão levando para casa, o que achou desse encontro. Aí, gente, quando encerrar a enquete, vocês me avisam, tá? A nossa equipe aqui. Vamos lá, palavrinhas no chat. O que vocês estão levando hoje para casa? Aline, a avaliação era uma questão só apareceu uma questão para mim. Era só uma mesmo. É só uma? Desculpa, fui eu que falei que eram duas. Desculpa, é porque da outra vez tinha duas. E eu já encerrei, tá? Eu vou? Ok. Bom, então agora nós vamos votar o tema da sala de estar de fevereiro. Ok? As meninas vão colocar aí na tela e votem para nós, por favor. Qual tema vocês gostariam? Gente, tem tema demais, tá? Então nós estamos escolhendo aos poucos. Votem no tema da sala de estar de fevereiro. Na hora que você encerrar, me avisa, tá? Aline. Todo mundo está votando aí, pessoal, no tema? Vou encerrar. Ok. Parece que o que ganhou, Aline, foi cuidador familiar do cuidar de quem cuida? Concorda, Aline? Sim, 33%. Bacana, porque combina com o tema de hoje, né? A gente falou de autoestima, e aí como é que a gente mantém isso tudo para poder cuidar do outro? Como é que a gente cuida do outro e cuida da gente? Então, é um tema importante demais, porque muitos de nós somos cuidadores familiares, né? E podemos ser pessoas que precisam do cuidado familiar. Então, as pessoas que se dispuseram a falar desse tema vão ser contactadas por mim e a gente vai combinar essa roda de conversa, tá? Só um minutinho, Sérgio. Gente, é muito importante que vocês façam inscrição na sala de estar, tá? Então, quando a gente manda o convite para vocês, se inscrevam na sala, convidem pessoas para a gente poder fazer essa troca, tá bom? Sérgio, você queria falar mais alguma coisa? Ah, não? Bom, no mais, desejar você. Oi. Tirar foto. Ah, sempre esqueço da foto. E olha que eu ponho grande no roteiro, e eu não olho o É só roteiro. você lembrar de mim, Paula, falando com um Pois é, sorriso. eu já pus colorido, eu Ei, já pus em caixa alta, mas eu não olho, então não adianta. Mas tem a Aline aí para me quem ajudar. quiser abrir a câmera aí para a gente tirar foto. Ó, Michele, como que eu vou fazer isso? Assim, é o que eu sei fazer. E aí, a Aline, olha só o da Janeiro. Pronto. Oh, relaxando. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por se dispor a falar para nós de temas aqui. E pensem na velhice de vocês, como é que a gente está enxergando cada um e como é que a gente está tratando lá do nosso coração e da nossa autoestima. Um beijo para todo mundo e até fevereiro. Beijo, gente. Gente, Obrigada. obrigada. Tchau, beijo. Como eu falei lá no início, quem precisar falar qualquer coisa comigo, quiser trocar uma ideia, eu vou continuar aqui uns minutinhos depois. Mas quem tiver que ir, tá tudo certo, fechamos aqui oficialmente, tá? Ô, Michele, Obrigada a estou precisando todos. de 200 mil emprestado.
Ah, não. Sempre essa, não, isso aí não é, não posso te ajudar, Luiz. Mas